Entrando com a terceira parte da epopeia Wagner Tomazoni e Elon Musk, que faz parte da Liga Nerdola, e o Wagner pode provar. Meus irmãos, vocês estão na terceira parte de um vídeo, ok? Então é importante ter assistido partes 1 e 2. Seguimos. Também compartilhou essa imagem, onde ele disse o seguinte: esse gráfico ilustra o vírus da mente woke, assumindo o controle de toda a mídia tradicional. O mesmo aconteceu com a mídia online e com o sistema de educação. Depois acabou se espalhando para outros países. A taxa de infecção desse vírus woke é de quase 100%, mas agora ele vai morrer. Então, além de tudo, o Elon Musk está com a gente nessa ideia de que estamos virando o jogo. E o gráfico que ele compartilhou foi... E nós realmente estamos virando o jogo. The Boys é a prova dessa semana, né? É a prova do momento de que, de fato, essa... Eu não sei se chamar de doença é ofensivo demais, tá? Mas é que se propaga dessa forma, então... Não deixa de ser um problema, né? Pelo menos um problema mental. Essa questão woke, ela tá tão em decadência e ela tá tão mal vista, porque assim, 90% da população não suporta isso. E a galera perdeu a vergonha, perdeu o pudor de rejeitar, sabe? Tá todo mundo de saco cheio. E o declínio de The Boys é um sinal claríssimo disso, porque The Boys sempre foi lacrador, eu concordo. Mas essa quarta temporada, o Eric Kripke rasgou a fantasia. Ele não tá fazendo questão nenhuma de disfarçar. Só que ele se fudeu. Ele se fudeu de verde e amarelo, não. De vermelho, branco e azul, que é, né, Estados Unidos. Como a cultura woke tá muito em baixa neste exato momento e sendo rechaçada por todos, essa quarta temporada de The Boys, que era para ser um panfleto político, uma campanha, né, para os democratas, isso aí vai ser um tiro no pé. Isso daí vai gerar exatamente o efeito contrário, que é o que tem acontecido com o cancelamento hoje em dia. Ao invés de levar pessoas para perto dos democratas, do Joe Biden e essa turminha, vai repelir, vai afastar, tá? Pelo menos é a leitura que eu faço, tá bom? Porque o momento não é para esse tipo de divulgação. E as pessoas estão se divertindo e às vezes até defendendo o Capitão Pátria, que é um demônio em forma de guri, né? Mas acaba gerando identificação não com o que ele é, mas com uma ou outra frase. Porque vira e mexe ele dá uma calacrada na canhota. E o pessoal tá em busca disso, o pessoal tá sedento desse tipo de crítica, porque essa crítica reflete o que a gente tá vivendo, reflete a realidade. Essa é a verdade dos tempos atuais, entendeu? O povo tá de saco cheio, ninguém aguenta mais essa merda. Incidência dos termos racista e racismo nos principais jornais da mídia tradicional americana. E eu já vi esse gráfico sendo comparado com a incidência de casos reais de racismo. E aí você percebia que o número de casos de racismo foi diminuindo ano a ano, obviamente. A sociedade vai evoluindo, vai percebendo que racismo é uma coisa estúpida. Em contrapartida, a incidência da utilização desses termos começou a crescer de uma forma descontrolada. Então, hoje, em que a gente tem bem menos racismo no mundo, e inclusive nos Estados Unidos, sim, é justamente o momento em que a extrema imprensa mais sai acusando tudo e todos de estarem cometendo racismo o tempo inteiro, de ter racismo em tudo. E é evidente que isso aqui não é proporcional com a realidade de forma alguma. Mesmo que os casos tivessem aumentado, é óbvio que o aumento não foi nessa magnitude. Só que de 2010 em diante, o racismo virou uma arma política dos progressistas, os identitários, os lacradores. Inclusive, o Zubi fez um comentário muito bom nessa imagem que o Elon Musk compartilhou também. Ele disse: existem pessoas que pensam que os Estados Unidos são mais racistas hoje do que eles eram há 100 anos atrás. Imagina. É realmente um show de palhaços. Imagina. Inclusive, ainda sobre esse tema, o Elon Musk também compartilhou esse vídeo do Tucker Carlson, que tem mais de 51 milhões de visualizações só no X, onde ele fala justamente sobre um racismo sistêmico que existe hoje nos Estados Unidos. O Tucker Carlson, que inclusive é a paródia do The Boys. Aquele âncora que tá algemado com os pezinhos pra cima, pelado, na sala da Ellison pedindo pra tomar um chute nos ovos, é uma paródia desse cara. Dele e de outros, mas você consegue ver muito a figura do Tucker Carlson naquele personagem, tá?
E mais uma vez, o efeito vai ser o contrário, tá? Estados Unidos contra brancos. Todo mundo já sabe disso, só que ninguém fala. Então, o que fazer? E aí, um Mark compartilhou um outro meme super pontual sobre essa questão, que fala: pessoas brancas, a única raça que você pode legalmente discriminar negativamente. Vocês estão percebendo que o Elon Musk defende todos os argumentos nerdolas mesmo, né? Critica a reação hiperbólica dos wokes que chamam tudo de racismo, como eles corromperam toda a extrema imprensa, aponta pro racismo contra brancos, que em contrapartida é jogado para baixo do tapete, mas que ele sabe que existe. E ainda sobre essa questão da extrema imprensa, ele compartilhou esse vídeo que fala dos 4 estágios do jornalismo mainstream. Eu trouxe aqui uma versão do vídeo dublada por IA para que todo mundo que só escuta os meus vídeos também consiga entender sem ter que ler a legenda. É claro, a galera que não fez o método Biway, né? Mas que deveria. Link ali embaixo na descrição do vídeo. Porém, eu sou muito legal. Podia ter, né? Ponto de exclamação Biway, tamo junto. Eu tô pensando em toda a audiência. Eis o vídeo compartilhado pelo Elon Musk. Isso não é verdade e definitivamente não está acontecendo de verdade. Então esse é o primeiro passo, é o gaslighting. É tentar te fazer de louco. Falar que isso que você tá vendo diante dos seus olhos, na verdade, não tá acontecendo. E eles acusam a gente disso, tá? Se prepara pra esse tipo de invertida. Não, porque, cara, você não está vendo, mas está acontecendo casos de racismo contra pessoas brancas. Imagina. Não existe racismo reverso. Filho, eu não tô falando reverso, tô falando racismo. Joga no Google, racismo, vê a definição do termo. É preconceito, é qualquer tipo de crime contra qualquer cor de pele, qualquer etnia. Não. Para sofrer racismo, você tem que ter todo um não sei o que lá histórico, não sei o que. Como se o indivíduo nascesse sabendo o que caralhos que aconteceu com a mãe e com o pai dele, sabe? É um negócio... Essa que você que... Ai. Aposto que você já viu a extrema imprensa fazendo isso, né? E o segundo passo é? Sim, está acontecendo, mas não é grande coisa. Você tenta diminuir o impacto. Olha lá, que filha da puta, você viu? Daquilo, né? Primeiro falam que não existe lacração. Isso. Aí quando alguns começam a admitir que existe lacração, eles falam, tá, existe, mas e daí? Não é grande coisa. Por que você tá se preocupando tanto com isso? Terceiro passo, qual é? O que está acontecendo é realmente uma coisa boa. Você tenta transformar em uma coisa boa. Então agora você admite que existe, mas você precisa vender aquilo como algo bom. Tipo como aconteceu com a taxação das comprinhas da Shein também, né? Primeiro era tudo mentira, fake news. Depois tentaram explicar sobre como isso é bom, porque vai fortalecer o mercado interno. Você percebe, a extrema imprensa do mundo inteiro é igual, né? E o último passo qual é? O verdadeiro problema são as pessoas enfurecidas pelos acontecimentos. O passo final é culpar a revolta das pessoas, né? Então, quando eles não podem mais negar que o problema existe, que é grande e que é problemático, o problema passa a ser você, que tá fazendo muita tempestade em copo d'água em cima disso. Aqui nós temos outro momento em que o Elon Musk critica... Então, mas peraí, ó, só sobre esses passos que a gente acabou de ver, na minha visão ainda existe mais um passo e a gente tá vendo ele acontecer agora. Por exemplo, Star Wars The Lacrolite. Quando o filho é feio, ninguém quer assumir a paternidade. Repare bem, como já dizia o Ciro Gomes, que inclusive aquela imagem dele vestido de meca, não sei aonde aquilo é fake, tá? Tô brincando. Mas ó, acontece que quando o filho é feio, ninguém quer assumir a paternidade mesmo. E a lacrolada tá metendo o pau no Star Wars de Lacrolite e já tá rolando artigo na gringa. O Mafinha falou sobre isso hoje também na live dos heróis, onde parte da esquerda não tá mais querendo admitir que a cultura woke é uma vertente deles, sacou? A cultura woke se tornou um negócio tão bizarro, é aquela analogia do cara que olha no espelho e dá um murro no espelho porque ele não suporta aquilo que ele se tornou. Tá entendendo? A cultura woke tá virando isso. Já tem parte da esquerda rejeitando, rechaçando, não suportando e negando a paternidade. E isso vai acontecer nos próximos anos. Se prepara se eles não vão tentar empurrar essa merda pra extrema direita, tá? Não, porque isso foi uma variação da extrema do não sei o quê, porque se você pegar com essa vertente, com essa aqui, que não sei... A narrativa, eles modelam de acordo com a necessidade. E a cultura woke é um bagulho tão vergonhoso que daqui a 5, 10 anos a gente vai olhar pra trás, toda essa produção cultural merda, tudo isso que a Disney fez, todo esse lixo que eles produziram, sabe?
Isso vai dar uma vergonha que eles vão querer culpar a direita de alguma forma. O vírus da mente woke, num comentário que fala que esse vírus é extremamente perigoso e o Elon Musk fala que ele causa danos muito graves a pessoas inocentes, Sim. esses comentários foram sobre o seguinte episódio. Joe Biden nomeou Sarah Netburn para uma promoção judicial. Essa mulher simplesmente colocou um abusador de crianças em série, que é um homem biológico e que tem os seus órgãos genitais intactos, que foi condenado por coisas terríveis com crianças em uma prisão feminina. Tá Até o departamento de prisões avisou contra isso e ela os rejeitou. Mandou um cara para uma prisão feminina. E o direito das outras mulheres que estão lá? E o direito das outras detentas? Olha, é um negócio. Olha. Esse vídeo, o Ted Cruz, que é um excelente político americano, confrontou essa... Esse vídeo é incrível, esse vídeo, tá? Sarah Netburn, e expôs o absurdo que ela fez. Também foi um vídeo que viralizou muito. E sim, como o Elon Musk disse, mais uma confirmação de que o vírus da mente woke é terrível. Então, mas não era um homem numa prisão feminina, o chat, porque assim, era um indivíduo que se identificava como uma mulher. E você é obrigado, você tá entendendo, não? Você tem que colocar um chapéu de imbecil e fingir que você tá acreditando que o cara, depois de ter cometido inúmeros crimes sexuais utilizando o seu pênis, ok? Que foi isso que ele fez. Depois de ter feito tudo aquilo, quando o cu dele apertou e ele vai preso, ele se identifica como mulher. E ele teve uma revelação. A partir de agora, todo mundo tem que tratar ele como mulher. Porque, claro, ele só não tinha descoberto ainda. Ele se percebeu mulher. Dreamland, tá ligado? É aí que entra o raciocínio pesadíssimo do Nick Merckx. Que, inclusive, sai vídeo no canal principal amanhã também. Tô te adiantando uma par de tema aqui que não precisava. Vai ficar tudo bem. E causa muito mal a pessoas inocentes. Tudo bem que nesse caso talvez nem tão inocentes, já que são mulheres numa prisão feminina, alguma coisa de errado provavelmente elas fizeram. Mas vocês entenderam a lógica. Não é por isso que elas também merecem dividir a cela com um abusador de crianças. Inclusive, de Deus, ainda sobre esse tema bastante delicado, o Elon Musk também compartilhou um vídeo do Bill Maher e sinceramente, eu acho que eles têm uma certa proximidade. O Elon Musk já... Então, e o Bill Maher é canhoteiro, tá? Que fique bem claro. Já o pessoal tá rejeitando. Deu entrevista pro Bill Maher e ele constantemente compartilha vídeos do Bill, que, vejam só vocês, é um democrata, ele é de esquerda, ele se considera um progressista, só que ele é um raríssimo caso de progressista anti-woke, e ele vive criticando exatamente isso. Ele tá falando sobre como os wokes foram longe demais, e ele mal consegue se classificar como progressista ainda, justamente por causa dessa galera. Então, esse cara é interessante porque ele tem uma audiência de esquerda, uma audiência progressista, só que ele tá fazendo vários episódios, vários programas, descascando toda a agenda woke. E esse que o Elon Musk compartilhou foi um desses programas excelentes. Ele tem 8 minutos, então óbvio que eu não tenho como mostrar aqui pra vocês na íntegra, mas é um programa sobre quão absurda é a forma que os lacradores tratam as crianças. Olha só. Sim. E aí mostra os casos polêmicos. As situações às quais eles querem expor as crianças. Por que se preocupam tanto com as crianças, né? Por que as crianças sempre são o alvo primário? Já percebeu isso ou não? É foda isso, né, cara? Os da Nickelodeon, mostra que tem muitas polêmicas também sobre a Disney e mostra que os lacradores estão fechando os olhos pra isso porque quem tá denunciando são os conservadores. Em um momento do programa ele inclusive critica isso. Ele fala, então a gente chegou num ponto em que nós vamos fechar os olhos pra abuso infantil só porque quem tá criticando, quem tá apontando, quem tá condenando isso é um conservador? É exatamente o que aconteceu com O Som da Liberdade, o filme. O filme que tratava do tráfico sexual de menores, ok? De crianças. E que a esquerda toda atacou o filme porque supostamente era um produto conservador. Quando ele apenas expõe, critica, combate um crime que a humanidade devia estar preocupada em extinguir. Algo que não deveria acontecer de jeito nenhum, porque afinal de contas os filhos de Deus, né, não estão à venda. Que é uma puta frase linda. Esse filme acabou comigo, tá? Porra, eu gravei um vídeo, voltei no carro chorando, meu dia foi uma merda, mas eu não me arrependo mais de jeito nenhum. Assistam. Se você não assistiu Sound of Freedom, você tem que assistir.
Puta filme maravilhoso. Ele tava no Prime Video, se não me falha a memória. Ele critica também os shows de drag pra crianças. Não é uma crítica meia boca, uma crítica leve, é uma crítica mesmo. Por isso que o Elon Musk compartilhou falando, caramba, acertou bem no alvo. Esse vídeo é bem interessante, vale assistir. E pra quem não sabe inglês, legal, no comentário do Bill Maher, eu fiz a solicitação do vídeo traduzido pela IA também. Não ficou tão bom, mas pelo menos dá pra entender o vídeo. Então fica a indicação. Vamos dar uma olhada em outros vídeos do Bill Maher que legal, o Elon Musk também compartilhou. Tem esse aqui, em que o Bill Maher tá criticando a NPR, e ele fala que a NPR, que é uma... Também assisti no cinema, meu irmão, e fiz aquele esquema de pagar ingresso pros outros, tá ligado? Fiz questão de participar, que coisa legal. Que fenômeno incrível, tá? Esse é o tipo de coisa pelo qual eu acho que a existência de certas mídias, como o cinema mesmo, se justifica, né? Porque é o tipo de experiência que é muito mais intensa mesmo, vale a pena na tela grande. Foda demais, cara. Emissora democrata é, na opinião dos republicanos, um grande exemplo do que os Estados Unidos seriam caso eles fossem governados permanentemente por democratas. E ele aponta que das 87 pessoas que trabalham em cargos editoriais lá, 87 são democratas. E ele termina falando, mesmo se você for um democrata, você não pode achar que isso é bom. E ele é um democrata, como eu já disse. Porque, basicamente, os democratas são parasitas. Eles se apropriaram completamente do veículo e aparelharam ele de forma que não existe qualquer linha de discordância lá dentro. Ou seja, a rádio é uma propaganda eleitoral em tempo integral pro governo Biden ou para qualquer governo democrata. É tipo a Globo aqui no Brasil, né? E vários outros veículos de comunicação também. Esse aqui também foi excelente. É um vídeo, claro, sempre... São esses veículos cagadores de verdade, né? Compartilhado pelo Elon Musk. Cagador de regra. Em que o Bill Maher fala que ninguém nunca vai ser cancelado por dizer uma coisa muito woke. E aí ele cita o exemplo de uma lacradora americana que tá o tempo inteiro falando coisas estúpidas. E aí ele dá alguns exemplos. Mas o ponto aqui é quão precisa é essa frase, né? Porque você pode ser cancelado por ser muito conservador. Por exemplo, você é conservador ao ponto de ser contra o casamento gay. Você vai ser cancelado por isso. Você tem grande chance de ser cancelado por isso. Agora, se você é woke ao ponto de achar que crianças de 3 anos de idade deveriam fazer transição hormonal, aí não tem problema. Você não vai ser cancelado por isso. Ninguém... O que, convenhamos, é algo infinitamente mais terrível. Os dois são ruins. Mas nesse caso, você tá falando de uma criança, porra. Nunca é cancelado por ser woke demais. Não importa o quão bizarramente radical seja o seu discurso. Tem um woke que tá lá, à luz do dia, declarando que os brancos são animais. Passeata, porra, durante a parada do orgulho aí, né? Sacou? Essa situação toda que se formou, e inclusive foi a parada mais flopada de todas. Por quê? Porque cada ano que passa, o bloco das crianças trans aumenta. E você não precisa acreditar, mas 99% da população gay acha isso um absurdo. Você tá entendendo, não? Porque tem muito gay que não se identifica com essa loucura, cara. Eu diria que a esmagadora maioria. Eu me lembro, olha, sei lá, 15 anos atrás eu trabalhava numa banda e o cara que trabalhava na banda comigo como vocalista, nós éramos 6 vocalistas, 3 homens e 3 mulheres. Um dos caras era gay. E naquela época ele já dizia pra mim, puta, eu não vou na parada gay porque eu acho muita bagunça, muita putaria, muita loucura. Eu sou um cara mais sossegado. Ele era um cara um gay bem raiz. Inclusive um abraço pra ele se algum dia este vídeo chegar a estes olhos. Acho muito difícil, mas você era um cara incrível. Deve continuar sendo, claro. E ele já falava, mano, esse tipo de coisa não me chama atenção, porque ele tinha um relacionamento sério, né, com uma pessoa há muito tempo, e ele não se identificava com o tipo de... Não se sentia representado com o tipo de baboseira e de putaria mesmo que já acontecia naquela época. Agora você imagina hoje em dia que eles entraram com essa questão aí da criança fanta, né, como já dizia Heróis e Mais, pra não usar o termo. Eu sei que eu já usei, então esse fragmento já foi, né? Mas conforme esse tipo de pauta ganha força por conta de 2 ou 3 que são mais estridentes, a maioria racional se afasta.
Os gays que realmente refletem sobre o assunto e que têm um esclarecimento, eles percebem o quanto aquilo é sem sentido e eles repelem aquilo, eles não querem. Você não precisa acreditar, tá? Pergunta aí pra quem você conhece. A maioria dos gays que eu já conheci, se você vier com esse papo de criança trans, ele não vai concordar com isso de jeito nenhum. Mas de jeito nenhum. Isso daí é uma parcela muito específica e barulhenta, mas é uma minoria que insiste nessa doideira. Eu não concordo com isso de jeito nenhum, ok? Que branco tem que morrer, que criança... E deixando bem claro que depois dos 18 você se vire do avesso. Vá ser feliz. Antes disso, é necessário que haja uma idade para que as coisas tenham ali realmente uma transição. Na minha visão, eu acho que 18 anos é uma boa idade. É quando a pessoa vai poder votar, vai poder tatuar, vai poder dirigir. 16, 18 anos, beleza. Antes disso, na minha visão, é um crime contra a humanidade, ok? É assim que eu penso. Criança tem que assistir show de drag queen, que toda criança nasce gay. E absolutamente nada disso rende um cancelamento. Inclusive, acho que esse é um bom gancho pra esse tweet aqui que o Elon Musk também concordou. Inclusive, eu acho que isso aqui também é um bom gancho pra parte final deste dia que nós passamos com Wagner Tomazoni. O próximo fragmento é o último. Você não fique bravo, por favor. Clica no gostinho e volta comigo daqui a pouco aqui pra gente acabar.